Começamos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui de novo com vocês, em conjunto com o professor Arthur. Esse é o terceiro dia do nosso minicurso do Programa de Verão em 2026 da Universidade Federal do Paraná, programa da pós-graduação. Então, para quem caiu de paraquedas nesse primeiro vídeo aqui, estamos falando a respeito de... É um minicurso dedicado a ações e representações parciais. Apesar do nome dele ser introdução às representações parciais, são assuntos que andam muito colados. Então, assim, a dinâmica do nosso curso, eu e o professor Arthur, nós nos dividimos. Cada dia um apresenta um pequeno resumo dos conteúdos, assim como algumas referências para vocês poderem ir atrás sozinhos depois. Nós dois ficamos à disposição para quem depois quiser entrar em contato conosco. E hoje, o primeiro dia foi falado que é um grupo, que é uma ação de grupo, de um ponto de vista bem intuitivo, com as definições formais, mas a gente não entrou em subgrupo, não entrou em morfismo, teoremas de estrutura de grupo. O segundo dia, que foi ontem, o professor Arthur falou a respeito de representações. Então, ele nos mostrou que, a partir do momento que a gente sabe que é uma ação de um grupo e um conjunto, se esse conjunto ele é munido de uma estrutura de espaço vetorial, e você pede que a sua ação converse com a estrutura de espaço vetorial, é o que a gente chama de representação. E aí fizemos vários exemplos básicos, geométricos, mais abstratos, e hoje a gente talvez começa num assunto que é, eu diria, inédito para todo mundo, que é a respeito de ações parciais. Tá? Então hoje é onde a gente começa mesmo. Vocês veem a minha tela? Sim, né? Tá compartilhando aí. Vocês estão vendo, Arthur? Você pode me confirmar? Sim. Sim, obrigado. Obrigadão. Então aqui, gente, eu só esqueci no final do dia da primeira aula, eu comentei para você, aqui tá a última coisa que eu fiz, mas no final da primeira aula eu falei para vocês, se você quer estudar grupo e tal, eu fiz algumas recomendações, e aqui eu coloquei a capinha dos livros, né, são todos livros que são de editora e assim, são caros, pagos. Esse primeiro aqui foi o que eu falei do Hotman, que ele tem um livro só de grupos, e ele tem outros livros também de teorias mais avançadas. Ele tem um compêndio, que é um livro bem grandão, assim, que hoje em dia a edição mais nova são 2 volumes, que vai tratar basicamente tudo de álgebra ali. Mas esse aqui é só dedicado a grupos, ele é muito bom. As tabelinhas coloridas que eu postei para vocês e mostrei, foi tirado desse livro, do Nathan Carter, e o professor Eliezer, depois a gente estava conversando e tal, a gente... acho que é um consenso, apesar de gostos, né? O livro do Tengan e do Tadao, hoje em dia, em português, talvez seja o melhor livro de álgebra, no sentido de, não para um curso, mas um livro de cabeceira, porque ele tem todos os assuntos, ele vai tratar de todos os teoremas, e assim, ele é um livro bem espesso, acho que deve ter umas 1000 páginas por aí, eu tenho ele aqui, mas eu não consigo pegar agora, e assim, vale a pena. Então, para quem quiser aí estudar um pouquinho de álgebra por conta, ou quiser deixar na biblioteca, é um livro que vale a pena. De vez em quando aparece promoção no site da SBM, lá você consegue pegar ele mais baratinho. Beleza. Então, começando propriamente a nossa aula, né? O objetivo de hoje, o meu objetivo, ele é o seguinte, eu vou conversar com vocês o que é a ação parcial, e da maneira que eu estruturei a aula, eu vou fazer bastante exemplo, não vou fazer os exemplos com a verificação de todos os axiomas do que seria a ação parcial, então essa é a parte que eu deixo como exercício, como dever para vocês, para tentar se acostumar com a notação, se acostumar com a estrutura, o que está acontecendo, mas assim, são exemplos que a partir do momento que você entende e observa o que seria o esperado de uma ação parcial, você olha, por exemplo, e fala, ok, de fato isso é uma ação parcial, tá? Então, e aí eu tenho exemplos, e ao longo da aula o que eu vou fazer são 3 caracterizações, 3 equivalências da definição de ação parcial, e eu vou explicar o motivo pelo qual tem esses 3, apesar de tudo ser a mesma coisa, tem sabores de áreas diferentes ali, eu vou dizer para vocês. Então, começando, né, na aula passada, para quem nunca tinha estudado e nunca tinha visto o que é um grupo, é um conjunto com uma operação binária associativa, tem um elemento destacado lá dentro que é o elemento neutro, e todos os elementos que moram no grupo têm inverso.
Aliás, eu esqueci de arrumar a exigência do inverso, tá dentro do grupo lá, depois eu mudo isso. E aí, apresentei interações, né? Interações entre grupos e conjuntos que a gente chama de ação de grupo, e daí, do ponto de vista mais funcional é uma palavra ruim, mas do ponto de vista mais operacional, o grupo ele age, né? Ele serve para agir, e por si só ele tem estrutura, mas ele serve para agir. Quando você vê as ações dele nos conjuntos diferentes ou representações, você tem a teoria sendo, assim, o brilho da teoria está por ali. E aí, bem revisando o que é ação de grupo, porque entender, lembrar do conceito de ação é importantíssimo para compreender o conceito de ação parcial. Então, a ação parcial é a seguinte: para cada elemento do grupo, eu defino uma função. E aí, aqui eu já vou começar a chamar a atenção das seguintes coisas, né? Então, aqui eu estou pegando um elemento do grupo, para cada um eu defino uma nova função, e essa função tem a característica de ser definida em todo o domínio, em que o domínio é o conjunto X. Então, são ações, vou dizer assim, definidas globalmente. Então, são funções que estão definidas em todo o meu conjunto X, que é quem sofre a ação. Só lembrando a notação que eu coloquei no outro dia, eu vou, às vezes, escrever assim, ó. G, uma flechinha curvada, X para indicação, tá? Então, tem que satisfazer duas coisas, né? A primeira, e elas são as seguintes, eu esqueci de quebrar o slide. Quando você indexa, ou seja, criar a função indexada pelo neutro, que é o único dentro do grupo, isso é a função identidade. Então, indexado por E gera a função identidade. E a outra propriedade é que quando eu tenho a composição, são a função gerada pelo G, eu vou chamar indexado porque gerado em álgebra tem essa ideia de espaço vetorial gerado, álgebra gerado, grupo gerado. Então eu vou chamar de indexado. A função indexada por G, composta com a função indexada por H, tem que ser idêntica à função, a função indexada por G vezes H. Isso sempre pode ser feito, porque o meu domínio é todo o conjunto, a função pode ser aplicada em todo o conjunto, e isso sempre tem que dar certo, sempre tem que dar igual. Então a função composição tem que ser igual à extensão. Essa é outra maneira de pensar. Essa função é estendida no sentido de extensão de função, por exemplo, você tem lá análise funcional, você tem lá topologia, você tem lá geometria, que a ideia é, você tem uma função definida num subconjunto com certas propriedades de um conjunto maior. Será que você pode estender, né? Você pode estender essa função? Aqui, no caso, a extensão, tanto as funções θg, θh, quanto a θgh estão definidas em todo x. E aí, de certa maneira, a extensão dela é ela mesma aqui, né? Estender gh é gh multiplicado. Esse DG composto com H é a GH. E é aqui que mora a flexibilização que a gente impõe para generalizar a ideia de ação. Então, só lembrar esse exemplo que eu falei por último, que desculpa, eu devia ter deslocado ele um pouquinho para frente no slide, mas depois eu volto nele aqui. Então, vamos fazer assim. Antes de apresentar um exemplo um pouquinho mais elaborado, vê se vocês se convencem disso daqui. A gente pega o C3, ele é o grupo gerado por um elemento, né, com essa equação, G ao cubo é E, ou seja, ele é formado pelo neutro, o G e o G ao quadrado. E eu vou pegar o conjunto 1, 2, 3. E aí eu vou fazer C3 agir em 1, 2, 3. Ou S3, né, se você quiser também escrever. E aí, qual é a ação? Eu vou pensar que são vértices de um triângulo vértices de um triângulo equilátero, e a ideia é o G vai fazer uma rotação de 120 graus. O E vai fazer nenhuma rotação, porque é a identidade, e o G ao quadrado é girar 240. Então, o que seria escrever a ação, identificar a ação desse grupo
C3 no X. Eu tenho que, para cada elemento do grupo, identificar uma função e o que ela faz nos elementos. Então, o E, como eu disse, ele tem que ser identidade, então ele deixa os vértices parados, por isso que eu escrevi essa alcinha aqui, né? Que é como se fosse uma flecha que começa e termina no mesmo ponto. O G, em amarelo, ele está levando o vértice 1 no 2, o 2 no 3 e o 3 no 1, então está aqui. O que ele faz? E o G ao quadrado tem duas maneiras de escrever. Eu escrevi da pior para tentar deixar a intuição mais forte, que é, ele vai rodar 240 graus. Então, o 1, aqui está o pezinho da flecha, essa flecha roda e cai lá no 3, porque eu rodei. G ao quadrado é a mesma coisa que G composto com G. Então, é girar 120 e mais 120. Então, eu tô do 1, vou pro 2, do 2 vou pro 3. Tá aqui, 1 pro 3. O 2, aqui tá o pezinho da flecha do 2, e ele vai lá cair no 1. Então, o 2 pro 3 e o 3 pro 1, que é o quadrado do G. G ao quadrado. E o 3 vai cair lá no 2. Então, de novo, com a intuição, que a gente... É a mesma coisa que nós falamos na segunda-feira, que o Arthur falou na segunda aula, ontem, terça-feira, e eu estou escrevendo de novo, só que agora eu estou identificando os elementinhos e a imagem, o domínio e a imagem. Observem que todas as minhas funções podem ser calculadas em todos os elementos do X. E as respostas são todos elementos do X também, né? Tem todo mundo ali. Então, o que está acontecendo sim, né? Porque a ação ela tem que ser bijetora, né, gente? Aqui está implícito o que está acontecendo, mas a partir do momento que... E o Arthur comentou isso ontem, quando ele fazia... Ele falou isso, só que falou no âmbito de representação, que é ação linear de grupo. Aqui é a mesma coisa, né? Se você coloca o G na menos 1 aqui, você vai ver que G composto com G na menos 1 vai ter que ser o E, pelo outro lado também. Então, no fundo, você tira que a inversa da θG é a θG com esse G na menos 1. Então, por isso que eu disse que essa não é a melhor maneira de escrever, porque eu poderia fazer I do 1 para o 3, I do 3 para o 2, I para o 2 por 1, porque o G ao quadrado é a inversa do G, né? Mas tudo bem. E aqui, então, a gente tem que a função está definida em todo mundo. E aí eu coloquei aqui, para deixar claro, né, de x para todo mundo que mora dentro do meu C3. E agora, vê se faz sentido para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o mesmo exemplo, só que agora eu vou chamar ação entre aspas, porque esse é um nome especial que é recebido por funções especiais, por isso que eu coloquei entre aspas, e vou chamar de φ agora. Agora eu estou me tocando que eu coloquei o φ aqui, em algum momento eu esqueci de trocar por φ. Desculpa, eu corrijo aqui por cima. Então, vou chamar de φ a ação do C3, agora não mais no X, que era 1, 2 e 3, mas só no Y, que é 1, 2, um subconjunto. E eu estou chamando ela de, faltou aqui fechar aspas, adaptada da θ, porque eu quero que essa ação faça a mesma coisa que a θ faz. E aí aqui o que acontece? Deixa eu apagar, vou colocar aqui. O que eu tirei aqui, que eu vou escrever com mais detalhes na sequência. Como eu não tenho o elemento 3, o 3 eu tirei desse conjunto. Por quê? Porque eu quis. Tudo que era relacionado ao 3 eu joguei fora. Então, por exemplo, o que é, então, o que é função, a ação, digamos, indexada pelo E, a função indexada pelo E, adaptada. Adaptada eu quero dizer que ela, no sentido de restrita, né? Eu restringi o que θ fazia em X para o que vai fazer em Y. Então, eu escrevi errado. Mas agora eu quero restringir a ação θ para o Y. Então, antes eu tinha a alcinha no 1, no 2 e tinha no 3, que era a função identidade, mas agora eu não tenho mais o 3. E aí faz o que no 3? Não faz nada, porque o 3 não está dentro do meu conjunto, eu não posso agir. E aí olha a diferença aqui que já começa a aparecer. Se eu quero indexar pelo E, o meu novo todo mundo é o conjunto 1, 2. Então, indexado pelo E deveria ser
uma maneira de escrever, né, é que, é φ. A φ indexada pelo E vai ser a identidade desse conjunto Y. Agora, se eu olho para o vértice 1, para o vértice 2, e eu penso no que o G que gira 120 e o que G ao quadrado que gira 240 ou gira 120 no sentido contrário faz. Eu só posso aplicar no 1 a G, porque quando eu aplico G no 1, cai no 2. É o que está escrito aqui. Então, o domínio da θG é o conjunto unitário formado pelo 1 e o contradomínio da bijetora, né? A imagem vai ser o 2. E já a G ao quadrado, que quer dizer rodar 240 graus, ou girar 120 menos 120 graus, de acordo com o meu desenho aqui, né, girar no sentido contrário, vai ser pegar o elemento daqui e fazer 2 voltas, né, e levar no 1. Então eu só posso aplicar G ao quadrado no 2. Se eu aplicasse G ao quadrado no 1, ia rodar 120, 120 ia cair no 3 e o 3 está fora do meu conjunto. Então, o que está acontecendo aqui agora? Se eu penso que essa nova função que eu defini é inspirada na minha função ação θ, eu perdi essas informações que estão em pontilhado aqui. Toda a informação a respeito de 3, do vértice 3, sumiu. Eu não tenho elas. E aí, do ponto de vista da ação θ, eu perdi tudo isso de informação, né? Eu perdi a informação do θ do E, do θ do 2 aqui, θg, θ aqui G no 3, G ao quadrado no 1 e o G ao quadrado no 3. Eu fiquei só com o que não está pontilhado aqui. Então, se eu olho, aqui eu deveria ter chamado φ, perdão. Aqui que eu disse que eu sabia que eu tinha errado aqui a anotação. Então, se eu olho para φ, diferente da θ que era definida de todo x para todo x, a φ não é definida de todo x para todo x. Eu não posso calcular a função φ em todos os elementos do x, mas eu posso calcular em certos subconjuntos, para índices específicos. Aqui está começando a surgir a moral de ação parcial. E aí, bom, eu não fiz essa continha aqui, mas eu espero que faça sentido, que eu posso compor, no caso, só o g com g ao quadrado, porque vai dar o e, e eu posso fazer o g ao quadrado com o g, que vai dar o e. Então, mais para frente vai aparecer isso que eu estou dizendo aqui, lá no final dos slides, mas se eu tentar verificar as propriedades de ação, que são essas daqui, isso daqui não vai estar definido sempre. E onde tiver definido, vai valer essa igualdade. Mas esse exemplo é muito simples. Vamos passar por um exemplo um pouquinho mais elaborado. Então, de novo, o que aconteceu aqui? Eu ganhei funções que não estão definidas em todo o conjunto X, que é esse aqui, mas sim subconjuntos. Subconjuntos especiais para que dê certo e a função seja bijetora. Outro exemplo. Então, aqui, o slide que eu estava antes lá, que depois eu vou colocar no lugar certo, é esse aqui, desculpa. Então, a aula da segunda-feira, a primeira aula a respeito de grupos e ações de grupos, esse foi o último exemplo que eu fiz. Desculpa, depois, quando vocês estiverem assistindo aí, o slide já vai estar arrumado. Mas eu peguei um grupo, o grupo qualquer que você quiser. No caso lá eu fiz com S3, mas essa construção pode ser feita com qualquer grupo. Eu peguei subconjuntos, peguei um subconjunto do conjunto das partes, onde eu só joguei fora o vazio. Tá? Eu estou dizendo aqui, quer dizer que as barrinhas do lado quer dizer a cardinalidade, o número de elementos do A. E aí eu estou pegando, vamos trabalhar com G finito. Tudo bem, não precisaria aqui, mas a gente sempre está usando o G finito. Então eu estou pegando subconjuntos, importante, não tem estrutura nenhuma do grupo envolvida, é só subconjunto.
E para cada G elemento do grupo, eu defino essa função, esse B gótico aqui, que é a minha ação de Bernoulli, que ela faz o seguinte, ela pega um elemento do P de G, que é um subconjunto de elementos do G, e eu multiplico por G na frente. Multiplicar por G na frente, como esse conjunto Azão, ele é formado por vários elementos, ele é um conjunto formado por vários elementos do G, multiplicar, aí aqui dentro eu uso a operação do G. Tá? Então aqui dentro eu estou usando a operação do G na multiplicação. Isso está definido para todos os elementos. Isso, a resposta é sempre um elemento desse conjunto, porque aqui tem todos os possíveis, tirando o vazio. E quando eu indexo pelo E, multiplicar pelo E é fazer nada, porque o E interagindo com qualquer elemento do grupo é nada. Quando eu faço G composta com BG com BH, vai ser exatamente a mesma coisa que multiplicar GH. Ou seja, é uma ação. Agora eu vou pegar esse exemplo e vou tentar aplicar uma lógica similar àquela que a gente aplicou de eu tinha o vértices 1, 2 e 3 e joguei fora 1. Agora, eu vou exigir uma coisa a mais. Então, desculpa que a ordem ficou bagunçada. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou refinar. Enquanto o P de G ele era formado por subconjuntos que são não vazios e finitos, mas o meu G é sempre finito, então isso aqui pra gente não tem problema. Agora eu vou refinar. De qual maneira? Eu pego dentro dele só os subconjuntos que tem o E. O E tem que estar lá dentro, que é o neutro do grupo. Então, o que acontecer? Antes, como o desenho do triângulo era fácil de... O exemplo do triângulo era fácil de desenhar, eu desenhei. Esse não é fácil de desenhar, mas eu tentei fazer uns diagraminhas aqui para tentar explicar qual seria o problema se eu impusesse a ação do B, a B grande, né, B maiúsculo, de P de E para B de E. Essa função não está bem definida. Não está bem definida no sentido de pré-cálculo mesmo, de função não está bem definida. Por quê? Quando você pega um A qualquer, ele obrigatoriamente aqui ele tem que ter o E e ele vai ter outros elementinhos. A ação... Ah, desculpa, faltou o G na frente aqui, né? Depois eu corrijo lá. A ação é fazer o quê? É eu pegar e, entre aspas, fazer a distributiva. Não a distributiva porque não tem estrutura de soma aqui dentro, né? Mas é eu operar o G em cada um dos elementos. Fiz a operação. Dúvida. O E está dentro desse conjunto? Nada me garante. Nada me garante porque para que e por que eu quero que o E esteja aqui dentro? Porque eu quero ir de P de E para P de E. O que eu estou tentando motivar vocês é que se eu pego a mesma ação e restringo para o subconjunto, isso nem função é. Pode não estar definida, como é esse caso. Mas o que precisa para que isso esteja bem definido? Então, alguns problemas. O primeiro, para cada G, quer dizer, os dois problemas eu vou atacar ao mesmo tempo. Para esse G que eu estou fixando, lembra que a ação varia. Cada G vai definir uma função nova. Para cada G que eu estiver colocando aqui, a exigência para que a função esteja bem definida, ou seja, para que a resposta do GA caia dentro do P de E, ou seja um subconjunto do conjunto das partes que tem o E dentro, é que dentro desse conjunto A tem que ter o G na menos 1. Porque se tiver o G na menos 1, quando eu fizer G vezes o G na menos 1, a resposta é E. E aí eu garanto que pelo menos está bem definida. Ou seja, quando o G na menos 1 não está dentro, eu fazer a operação, a ação do G multiplicado pelo azão, cai fora. Quando o G na menos 1 está dentro do meu conjunto, eu tenho, de fato, eu saio desse subconjunto para esse subconjunto. Do Pzão, né? Para esse conjunto azul, para o conjunto azul. Eu garanto que vai ter isso. Mas a minha função B gótica aqui, ela varia o G.
E aí, se eu ponho outro cara ali, por exemplo, eu sei que esse A aqui agora ele tem um G na menos 1. Mas e se eu colocar B de H? Nada me garante que o H menos 1 vai estar lá dentro. E aí todo o problema volta a surgir. Então o que acontece? Para que eu possa fazer a minha ação, eu não posso pegar o P de E todo, eu não posso pegar o P de G todo porque P de E todo, perdão, porque não vai estar nem bem definido. Eu tenho que pegar subconjuntos. E os subconjuntos que eu pego, ele depende fortemente desse índice. E aí o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou cometendo o abuso aqui de a ação que está definida em todo o conjunto P de G, que ele é o meu X, onde o G age, né? Eu estou usando a ação com a letra B maiúscula e a ação que só está definida nesses subconjuntos, observem que é um subconjunto mais refinado ainda, né? Porque o primeiro grau eu tenho no primeiro nível eu tenho esse conjunto aqui. Subconjuntos, não subgrupos. Num segundo nível, eu tenho esse conjunto aqui. Ele mora dentro do P de G, tal que E está dentro dele. Agora, para que eu consiga fazer para cada G estar definida e ser similar à ação que acontece no todo, eu preciso ainda exigir isso daqui. G na menos 1 tem que estar em A, ou seja, o A tem o G na menos 1 e tem o E, porque ele mora aqui dentro. E o espaço de chegada, o conjunto de chegada, tem que ter imagem, né? Como o E está dentro do A, o A contém o G de A vai conter o G. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Então, isso é quase uma ação. Por que não é uma ação no sentido inicial? Porque a ação, ela tem que satisfazer isso aqui. Agora, para esse caso novo, o que acontece? Ah, desculpa, eu escrevi aqui. Para esse caso novo, qual é o problema? Quem me garante que essa composição aqui existe? Dúvida. Essa composição existe? Não necessariamente. Por quê? Para que essa composição exista, o domínio da Bzinha H tem que ter uma propriedade que para que eu possa aplicar a BG. Então, as composições que eram a propriedade que define a ação, além de indexar pelo neutro, já não vale mais. E aí o que acontece é que essa composição ela vale no maior conjunto possível, ou seja, quando eu pegar os subconjuntos certos, que tem as duas propriedades, eu vou poder compor e a composição vai ter que ser igual a fazer isso daqui. Quando? De vez em quando, não é sempre. Então, é nesse sentido que no exemplo anterior não ficava tão claro, mas é nesse sentido que surge para a gente aqui em álgebra, com o grupo em conjunto, a ideia de ação parcial. Então, o problema é, as minhas candidatas à ação, elas não estão definidas em todo o conjunto, elas estão definidas em subconjuntos. E elas são bijeções. E quando for possível, ela satisfaz as mesmas propriedades da ação. Isso é o que a gente chama de ação parcial. Então, o que é uma ação parcial? É uma coleção, e agora não só uma coleção de morfismos, mas todos esses morfismos, todas essas bijeções que eu pego, não está clara pela definição que ela é bijeção, daqui a pouquinho eu escrevo para vocês, mas assim, toda função, para todo elemento, eu tenho duas informações agora. Eu tenho que dizer para você quem é o domínio e quem é a função. Como vai ser bijeção, o contradomínio já vai estar definido também. Então, uma ação parcial de G em X, e agora a diferença da global para parcial. Ah, perdão. A ação antiga eu vou chamar de global, porque ela está definida em todo X. Essa que está definida em conjuntos, isso é uma coleção, uma família de subconjuntos de X. Eu vou chamar de ação parcial. E aí, essas funções elas satisfazem a seguinte propriedade.
Isso é só um nome, tá, gente? Vocês não precisam ficar preocupados. Se você quiser chamar de outra maneira, não tem problema. Mas é convencionado dentro da literatura específica que o domínio da ação vai ganhar o... Aqui eu esqueci, perdão. O domínio da ação vai ganhar o G na menos 1 como índice da ação. A ação parcial indexada pelo G, o domínio dela vai ganhar o G na menos 1 e o contradomínio vai ganhar o G. É só convenção, tá? Tem uma galera aí que faz o contrário e coloca os nomes ao contrário, não tem problema, só confunde muito na hora de ler. Duas coisas que tem que satisfazer. Primeiro, indexar pelo elemento neutro tem que ser a função identidade no todo. Então, quando eu indexo pelo neutro, o conjunto, o subconjunto vira o conjunto todo e a função vira a identidade. Outra coisa. Essa composição nem sempre vai estar definida. E ela vai ser... Esse símbolo aqui, essa anotação eu já falo a respeito já, mas quer dizer que essa função e essa função são funções diferentes. No caso do grupo, a ação global é igual. Essas são funções diferentes. E essa função que está aqui à direita, ela é maior no sentido de ela calcula mais coisa que a função antiga, a função da esquerda calcula. E como é uma extensão de função, ela está definida em mais coisa, porém, nos mesmos pontos que eu posso calcular essa e essa, elas têm que ser iguais. É muita informação para tentar assimilar de uma maneira rápida, a gente já vai fazer uns exemplos aí. E o que quer dizer essa composição não está definida sempre e quando que ela vai estar definida? A gente consegue calcular. Então, pega, por exemplo, esse é um desenhozinho clássico aqui que a gente faz quando a gente está fazendo ação parcial. Eu tenho a θ H, eu tenho a θ G, domínio contra domínio. Oi, pode falar. Oi, William. Essa família de subconjuntos de X independe da estrutura de X, assim, estrutura algébrica e tal. Independe. Assim, se você... Ainda bem que você lembrou, é o Alan que está falando isso? Isso, exatamente. É que eu não estou vendo aqui. Mas, Alan, assim, se a gente só está agindo em conjunto, eu só peço conjunto. Se eu peço para agir em álgebra, eu peço ideal. Se eu peço para agir em espaço topológico, eu peço subespaço topológico com a topologia induzida, e assim por diante, tudo bem? Então, conforme você varia, conforme você coloca mais estrutura onde você está agindo, esses seus domínios têm que conversar, porque senão você pode perder informação, né? Então, do ponto de vista de conjunto, é só conjunto. Se você colocar mais coisa, obrigado até por falar, eu esqueci de colocar um slide falando disso, na próxima aula eu começo falando, mas essa noção é que, até falando para vocês, né, eu e o Arthur tivemos essa discussão a respeito de, a gente vai apresentar no âmbito de conjunto, que é muito básico, ou no âmbito de álgebra? E daí eu tentei convencer o Arthur falando que a partir do momento que a gente consegue entender para conjunto, o restante é você colocar mais estrutura. Então, entender... no caso mais básico, né, agir em conjunto é só subconjuntos. Conforme você muda em quem você age, aqui você pode colocar álgebra, você pode colocar espaço topológico, você pode colocar outras coisas, aí você vai colocando junto as estruturas ali. E claro, a função também tem que preservar isso, né? Tudo bem, Alan? Ficou legal? Beleza, tudo bem, tudo certo. Beleza, isso aí, gente. Precisando, querendo, conversa mesmo. Agora, pode falar. Oi? Alguém quer falar ou não? Não, eu tinha uma pergunta sobre se vai ter alguma propriedade sobre os domínios, né? Porque ali, pela definição, não necessariamente exige uma obrigação de a interseção de DH inverso com... Não, é de DH com DG inverso, né? Pode ser vazia, então daí a gente nem tem... Pode ser. É bem observado, Samuel, né? Pode ser, Samuel. Pode ser assim... do ponto de vista que a gente está definindo, a gente não está se preocupando em ter função vazia. Então, assim,
Se você quiser completar toda a coleção, você pode colocar a função vazia para evitar problemas estruturais, digamos. Mas assim... É que eu tava pensando em, tipo, se teria uma garantia que a gente pode ter até alguma utilidade do item 2. Posso pensar, tipo, de alguma forma, criar essa coleção de conjuntos e de morfismos de forma que nunca ocorra a relação de a θg composta com θh, porque quando você vai tentar ver vai ser vazio. DH vai ser sempre vazio. Sim, Enquanto... isso assim, se acontece isso, eu vou ter um exemplo mais lá na frente para falar. Se acontece isso, a única coisa que você consegue fazer é agir com a identidade, com o neutro que vai dar a função identidade. Okay. Então, nesse caso, onde todos os domínios não vai ter interseção, ou seja, você não vai poder aplicar. Outra maneira de dizer é, eu não consigo aplicar a ação com outro elemento que não seja a identidade. Então, é uma ação que a gente vai chamar de super trivial. Que ela, assim, a única maneira de agir é com o neutro e o neutro da identidade. Ok. Tudo bem? Não sei se eu te respondi. Claro. Eu acho que sim, porque tipo, é uma relação ali de ordem que às vezes nem vai ter relação ali, sei lá, essa inclusão ali. Sim. Por exemplo, aqui no próximo desenhozinho, ó, o que você está falando é se esse cara fosse vazio, né? Pode falar, gente. Seria essa a ideia, né? Se ele é vazio, então eu nem tenho como fazer a composição. Você não tem como fazer a composição, e tudo bem, porque... Alguém mais fez outra pergunta? Não, William, essa situação que o colega levantou é como se você fizesse a sua extensão pela unidade, é isso? Pelo elemento neutro? É como se fizesse a extensão pela unidade? Extensão em qual sentido? Não, esse exemplo que você deu, né? Aham. De um elemento fora, você assume como a identidade do elemento, né? Você... É porque a identidade sempre vai estar definida que ela vai dar... o neutro sempre vai estar definido que ele define a função identidade. Sim. Então, quer ver? Peraí, deixa eu voltar aqui. Mais pra frente vai aparecer esse exemplo de novo, mas que bom que vocês trouxeram essa dúvida, que é, por exemplo, aqui. E se eu fizesse Z... É que a pergunta que... Né, igual a 1 só. Sim, é que a pergunta que foi feita, que dá para entender, quando você falou, parecia que você estava definindo uma regra de como estender quando você está fora pega algum elemento que está fora. Ah, Entende? Não, entendi. Uhum. Por exemplo, quando você está trabalhando em EDP, que você está trabalhando no subconjunto, às vezes a gente assume a extensão por zero da função, né? Eu pensei numa situação similar aí. Não, mas é uma extensão, é uma situação de quando for possível que essa função exista, ela tem que ser a extensão dessa. Mas não necessariamente essa composição vai existir. Acho que foi o Cláudio que acabou de fazer a pergunta, né? Boa pergunta com relação a estender por zero, por exemplo. O grande problema aqui, quando você esquece todas as estruturas que você só tem conjunto, é que não faz sentido estender por zero, sabe? Tipo, não existe um elemento destacado no conjunto que você possa dizer assim, não, isso aqui vale zero sempre, entende? Por exemplo... Não tem linearidade, né? Não existe uma coisa nesse sentido, né? Quando a gente está falando de álgebra linear, aí esse tipo de coisa faz todo sentido. Assim, que o zero vai fazer nada. Aqui o vazio seria o fazer nada, né? Por isso que eu falei para o Samuel, seria colocar a função vazia. Sim, mas foi só um exemplo. Não, mas ótimo. Foi só um exemplo. Mas a extensão vazia, estender... Bom, acho que talvez o outro exemplo, não sei se você vai construir esse outro exemplo que você comentou, William, esse exemplo é interessante nesse sentido. Sim, porque, olha só, ele vai aparecer depois, mas já que a pergunta foi feita agora e surgiu a dúvida agora, obrigado, gente, é isso mesmo? Se eu olhar para o conjunto formado só pelo 1 aqui, né? Então, olha só o que acontece. Eu tenho 1. E daí, o que seria a ação do G? Seria levar o 1 para o 2. Não pode. O que seria a ação do G ao quadrado? Seria a inversa dela, né? Seria levar o 2 para o 1. Não pode. A única coisa que eu posso fazer é o E. Então, nesse sentido, juntando a pergunta do Samuel com a pergunta do Cláudio, distorcendo um pouquinho o que o Cláudio disse, a única maneira de agir é pelo 1. Pelo E, desculpa. É a única coisa que eu posso fazer, porque para os outros conjuntos todos, para os outros
para o θg e para o θg ao quadrado, o domínio é vazio, eu não tenho o que fazer. Tudo bem, gente? Arthur, é isso que você tinha pensado? Isso mesmo. Uhum. Esse exemplo mostra que você, em algum momento, você pode ter que lidar com setas vazias, assim, mas não é como se você estendesse a composição. A composição pode não estar bem definida, e aí a gente simplesmente não compõe. Quando não está bem definida, a gente simplesmente não compõe as duas. Acho que se você passar para o slide da frente, Will, tem uma frase que o Marcelo... Não, desculpa, lá para onde você define uma coisa contida dentro da outra. Mas esse contido assim, é no sentido de extensão de função, né? O Marcelo, né, que foi nosso orientador, ele gosta de dizer essa expressão da seguinte maneira, assim, ó, sempre que der para você compor, sempre que fizer sentido você compor, sim, ela é igual à função que tem o produto no subíndice. Quer ver? Que é isso que eu vou dizer aqui agora, ó. Gente, excelente, obrigado mesmo, assim, as perguntas foram ótimas e, assim, é estranho. Porque o que está por trás aqui, talvez valha a pena, já que essas dúvidas estão surgindo muito, essa discussão, o que está surgindo é assim, enquanto ação de grupo, esses tetas que a gente coloca são funções, são bijeções, vamos dizer assim, são bijeções. Bijeções. Quando eu faço ação parcial, vou chamar de φ, talvez, a ação parcial, eu não tenho bijeções, eu tenho bijeções parciais. E aí, se você, por exemplo, vai no Google e procura bijeção parcial, ou se você procura só função parcial, o que é uma função parcial? Enquanto uma função ela tem a obrigatoriedade de ir de todo o conjunto para todo o conjunto, né? Quer dizer, do outro lado, ela pode não ser sobrejetora, mas vamos pegar das bijeções. Enquanto a bijeção ela tem a obrigatoriedade de avaliar elementos de todo o conjunto de saída, vou chamar de, aqui é a função, quando eu pego uma função parcial, ela pode ser avaliada em menos elementos do que tem o meu conjunto. E esse é o grande tchan da teoria de ações parciais. A gente não mais está falando de função no sentido clássico e nem... Cuidado, também não é distribuição, mas a gente está falando de função no sentido um pouquinho mais fraco, que é eu posso não avaliar a função em elementos que estão no domínio. E a parte da composição, que é isso que a gente está conversando, que o Arthur falou, que é quando fizer sentido, você calcula e tem que ser igual a GH, é isso daqui. Eu estou indo com a θH de DH-1 para DH, suponha que existe interseção aqui, eu estou indo com a θg de DG na menos 1 para DG, e eu quero fazer a composição. E aí a composição, ela não vai estar definida em todo mundo, porque a imagem da θh não está toda contida dentro do do DG na menos 1. Então o que eu faço? Eu olho para a imagem inversa. Então eu pego o domínio dessa composição, vai ser a interseção aqui, né? Vai ser uma outra maneira de dizer, aqui, né? Tô olhando para o final da história aqui. Vai ser pegar isso, puxar pela imagem inversa e empurrar com a minha θh. Isso vai ser, empurrar com a θg, desculpa, né? Isso vai ser o domínio da composição. Então, isso é uma maneira de tentar dizer de novo aquilo que o Arthur falou, que é quando puder fazer, quando fizer sentido a composição, que quer dizer, dentro desse conjunto aqui, quando fizer sentido a composição existe e, além disso, ela tem que ser igual a θgh. Deixa eu ver se eu tenho outro desenho. Que era a frase que faltou, né? Que é isso aqui, né? Se o x pertence, tem que ser igual ainda. Mas, de novo, se eu olho aqui e eu penso na θgh, o que seria θgh? Eu acho que eu tenho esse desenho. Eu tenho esse desenho depois. A θgh, ela deveria sair de... Ela deveria sair de GH na menos 1 e ir para DGH. Então, observem como que o contradomínio aqui é o DH na menos 1 e aqui é o DGH na menos 1. É outro contradomínio já. É outro domínio, né? Desculpa, contradomínio não. Mas as coisas não precisam ser iguais.
Eu vou ter um outro desenho depois para reforçar isso. Mas, gente, e aí? Tudo bem com esse estranhamento inicial? Sim, não, mais ou menos? Alan que tinha perguntado, Cláudio que tinha perguntado, Samuel. Não, é que ali meio que bastante informação, né? Desculpa, falaram junto. Perdão, eu não esqueci de levantar a mão. Não tem problema. Ali meio que tem uma relação escondida, né? Então quer dizer que o DGH inverso contém a interseção dos dois sempre, né? Porque sempre que tiver interseção, eu vou ter que ter... Para que a função não seja vazia, né? Para que exista. Uhum. Tem, assim, essa escrita que eu coloquei... mas outra pessoa ia falar também, não? Não. Não, eu ia só comentar que é bastante informação, assim, mais ou menos nova, né? Sim, E parece confuso. que está caminhando para você conseguir avaliar em pedaços assim e obter informações do todo. Não sei se está caminhando com uma coisa desse sentido, assim. Se você consegue resgatar algum tipo de informação. É mais ou menos essa a ideia, Alan. Então, assim, se eu não quero mais que o grupo haja em todo mundo, mas haja num pedacinho e eu tenha informação de simetrias de um pedacinho, eu estou falando de ação parcial. Então, por isso que fica estranho eu poder fazer funções menores, entre aspas, essas funções definidas em subconjuntos. E nesses subconjuntos que elas estão definidas, elas são ações como a outra. Ação no sentido usual, que é compõe e dá igual, e a identidade dá o neutro da identidade. Então, assim, você está parcializando no sentido de dentro de um pedaço, você está fazendo a noção de ação de grupo. E aí, ali naquele Exatamente pedaço você tem mais controle, mais domínio ali e tal, e consegue porque trabalhar você melhor. olha para um pedaço e não olha para o todo. Então você está fazendo pedaços em separado e você está... Então, aquela primeira coisa que eu falei lá na segunda-feira, que talvez foi muito estranho, que eu falei o seguinte: pega um grande ladrilho e aplica uma rotação. Se eu aplico uma rotação no ladrilhamento, eu vou girar o mundo. Se eu aplico ação parcial, eu giro um único quadradinho. Muito bom. Muito interessante mesmo. E aqui, continuando, gente, olha só. Então, deixa eu só falar aqui rapidinho. Essa noção, essa escrita concisa desse jeito que eu tenho que decupar e lembrar e saber um pouco de função parcial, é a escrita do livro do Rui. Então, isso é mais recente, a maneira de escrever desse jeito. O livro do Rui, eu estou dizendo, eu acho que é 2016, 17 para cá, talvez. Daqui a pouquinho eu vou colocar a maneira que ele definiu, lá na década de 90. Então, essa é a maneira, entre aspas, mais moderna de escrever, mesmo assim, é equivalente a outra definição, né? Coisas para falar. Qual é a relação entre essa ação e aqui, obrigado, Alan, o gancho da sua intervenção foi ótimo, porque se para todo elemento do meu grupo, quando eu indexar esse subconjunto, porque eu sempre estou fazendo assim, né? Eu tenho o meu conjunto X, e aí eu tenho subconjuntos. Esse é o DG na menos 1, vamos colocar, né? DH na menos 1, eu esqueci, não sei, outra letra para fazer, grupo P na menos 1, e assim por diante. Então, o que acontece se por acaso para todo elemento G que você indexa, você sempre ganha um conjunto todo? Peguei esse ao conjunto, peguei esse ao conjunto, peguei esse ao conjunto. Você tem a ação usual. Então, quando todo DG é igual a X, na realidade, essa sua coleção aqui é a ação no sentido de X, para X, né? Então é a ação no sentido usual. E aí, para distinguir as duas ações, a ação no sentido usual, a gente vai chamar a partir de agora de ação global, e o Arthur também amanhã, representação no sentido usual, vai chamar de representação global, e o que não for usual, o que não for global, eu vou chamar de parcial. Então, enquanto para falar de ação de grupo, eu só preciso, você tá andando na rua, alguém chega, eu te dou um grupo, te dou um conjunto, constrói uma ação para mim. O que você tem que fazer? Para cada elemento do grupo, você tem que definir uma função, e você tem que tomar o cuidado de quando você pega elementos distintos, a composição
tem que bater com a concatenação, né? DGH tem que ser igual a DG, DGDH, θH tem que ser igual a θGH. Agora, no universo das ações parciais, o que você tem que fazer? Quando alguém chega e fala, define uma ação parcial de um grupo, desse grupo nesse conjunto, você tem que fazer ações para cada elemento do grupo. Você tem que definir uma bijeção e para cada elemento do grupo, essa bijeção tem um domínio e um contradomínio estabelecido. E pode não ser o todo. Então você tem que dar mais informações. Vamos tentar mais um exemplo. Então aqui, desculpa, eu estou dizendo, e aqui está o que eu estava desenhando ali, é essa ideia. Então a ação usual, ela está definida em todo mundo, já a ação parcial, subconjuntos. E eu não desenhei a composição aqui para não ficar muito poluído, tá? Subconjuntos. Então, uma ação para tentar convencer vocês de que a ação parcial não vou dizer mais simples, mas é mais natural de se pensar do que possa surgir num primeiro momento. Imagina que G é o grupo, é os inteiros com a soma, e eu vou pegar só do 0 para frente como x. Então eu vou fazer o z agir só nos inteiros positivos, ou naturais, né? Ou naturais incluindo zero, aí depende do seu gosto. Então, vou definir domínios. Sempre que eu defino ação parcial, eu tenho que falar contradomínio e domínio. Eu vou dizer o seguinte, o meu domínio é todo z, mais, é do 0 para frente, e o meu contradomínio é isso, eu coloquei menos aqui, isso. O meu contradomínio vai ser todos os números para frente do m. Meu domínio é todo do 0 para frente, e o meu contradomínio, sempre que eu indexo, e eu estou pegando os inteiros aqui, é sempre para frente, os inteiros que estão para frente dele. O que vai ser a minha ação? Somar. Então eu vou pegar um elementinho e vou somar. O que está acontecendo então? Eu tenho domínios diferentes. Observem, por exemplo, aqui, que, por exemplo, se eu quero aplicar a θ1, o 0 seria o neutro, né? O θ1 vai estar definido somente nos elementos do 1 para frente que eu posso somar. Porque esse vai ser, eu estou somando do 1 para frente. Sim, o meu contradomínio mudou, né? Já o θ4, eu chamei de θ aqui mesmo? Eu não dei nome para ação. Tá aqui. O θ4 está sendo somado, está pegando do 4 para frente. Então, Arthur, você que gosta de pensar que a ação dos inteiros nos inteiros é uma ação parcial? Oi? Gosto de pensar como, sim. Não, é que tem alguém do nosso universo de pesquisa que fala, não, claro, a ação parcial sempre faz sentido porque você pode fazer esse tipo de coisa. Não é você então, desculpa. Não, desculpa. Ok, não. Acho que não. Não, desculpa. Então eu confundi só. Mas, quer falar alguma coisa, Arthur, a respeito, antes de eu falar mais exemplos? Deixa eu pensar. Não, acho que a ideia é que você pega. Acho que a relação disso, por exemplo, né, a relação de grupos com simetria é bem natural quando você, por exemplo, né, pega uma figura rígida, né, um triângulo equilátero, um quadrado ou essas outras figuras equiláteras, você pensa nas rotações que você tem, nas translações. A parte de simetria parcial é como se você tivesse a face de um cubo mágico. É como se você tivesse a face de um cubo mágico, mas você, sei lá, não tem mais ele todo bonitinho, arrumado, do jeito que a gente sempre se acostuma a ver, mas vamos supor que você tem como se fosse vértices nas posições certas. Então, por exemplo, se eu fizer uma rotação aqui, você vai reparar que eu fiz a rotação, entende? Mas se, por exemplo, você só enxerga esses vértices aqui, então você pode não fazer uma rotação completa, porque aí você vai ver que os vértices mudaram, mas, por exemplo, se você simplesmente remover essas duas peças e levar para cá,
a figura continua tendo a mesma formato, entende? Você não repara que eu fiz esse movimento. É como se você estivesse fazendo uma simetria de um objeto, mas pedacinhos por pedacinhos. É o que o William falou, de ao invés de rotacionar todo o ladrilho, rotacionar só um quadradinho pequeno aqui. Enfim, acho que era só interessante comentar que isso nasce também de simetrias parciais. Tá. Então, eu sei, gente, é muita informação, é coisa nova, mas assim, eu chamei o Arthur, pedi para ele interagir para tentar falar de intuição, assim, mais básica mesmo, antes de olhar para e aqui eu não estou verificando os itens, tá, gente? Mas eu espero que vocês tentem verificar e se convençam, porque a ideia é essa, é você criar bijeções que não estarão definidas em todo o conjunto, mas assim, que tem toda a cara, tem toda a vontade de ser uma ação de grupo, só que ela está definida num subconjunto. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Ah, sim. Antes de falar de mais exemplo, quando a gente fala de ação de grupo, a ação é bijeção. Da maneira que eu defini aqui, eu não coloquei que seja bijeção, né? E aí, o que a gente mostra? Que é possível. É possível você mostrar que definida desse jeito é bijeção. E assim, eu não omiti as demonstrações, eu estava conversando com o Arthur hoje, gente, assim, como tem bastante gente aqui conosco, não só que é iniciante na pesquisa, mas também que já está um pouco mais evoluído no universo de pesquisa, fazendo doutorado ou que já fez, eu deixei as demonstrações. Algumas que forem mais rapidinhas eu vou falar, outras eu vou passar mais por cima, para que depois possa voltar e ver que não fique uma coisa tão assim, tão só de motivações, mas que vocês possam se convencer que tem, de fato, está funcionando o que eu estou dizendo. Então, a ideia para mostrar que é bijeção é você utilizar a propriedade de quando está definida, vai ter que ser igual, que eu puxei no segundo slide da composição, e você fazer a concatenação com o G e o G na menos 1. E aí isso já mostra pra gente que ela vai ter que ter inversa, e como, sim, vai ter que ter inversa, e vai ter que ser, no domínio onde puder calcular, vai ter que ser a θe, né, que é a inversa, que é a identidade, perdão. Ou seja, se eu combino a informação de ter que calcular com todo mundo e sempre ser estendido, quando possível, por essa GH, quando eu olho para o G e para o G na menos 1, isso é possível, porque vai dar o E aqui do lado. Então, isso, combinando essas informações e falando da maneira correta, isso está dizendo para a gente que o θg na menos 1, eu coloquei o θ... Eu coloquei o inverso no lugar errado aqui? Deveria estar aqui, né? Aqui. Oi, alguém abriu o microfone? Pode falar. Não, eu ia só te corrigir, mas você já se corrigiu. Aham, o 1 caiu ali, né? O menos 1. Mas quer dizer então que ou seja, quer dizer que essa função é a inversa dessa ação parcial aqui também. Como deveria ser, gente? A moral da história é essa. O que deveria acontecer para o estudo de ação global tem que acontecer para o estudo de ação parcial. A ação parcial te fornece mais informação, mas não apaga as informações anteriores. Te permite ver coisas novas. Para o próximo slide, e daí a demonstração eu vou pular um pouquinho, porque eu quero chegar mais nos exemplos, que é a maneira clássica, lá no início da década de 90, o primeiro artigo do Rui, que lá no final eu acho que eu tenho citado aqui para vocês, como que ele definiu. E aí vocês vão ver que a escrita da definição dele tem mais a ver com você olhar para os domínios, e daí fica mais claro a dúvida do Samuel, que é a respeito da composição, onde é que está definido ou não, está explícito na definição. Então, a maneira clássica, como foi definido na década de 90, e até muita gente até hoje ainda usa assim, que é um grupo age parcialmente num conjunto X, de novo eu só tenho um conjunto, então eu não preciso de estrutura nenhuma a mais, eu tenho que uma ação parcial é uma coleção, uma família de subconjuntos e de funções, satisfazendo as seguintes propriedades. A primeira é igual, tudo bem? Indexar pelo neutro tem que ser todo mundo, e indexar pelo neutro tem que ser a função identidade. Agora, a segunda e a terceira, elas têm exatamente a mesma... Então, a segunda e a terceira, elas estão de maneira mais explícita dizendo o que está escrito aqui.
Então a primeira está dizendo isso, exatamente. A segunda e a terceira estão dizendo para a gente que quando você puder compor, então lá no meu desenho, quando eu fiz, eu troquei o papel de G e H. Por isso que aqui está ao contrário, né? Eu acho que está ao contrário por isso. Eu sempre fico confuso com a ordem desses carinhas aqui. Mas outra maneira de definir ação parcial é a primeira definição que eu escrevi, que é essa que está aqui do ladinho dentro do quadradinho preto, ela é uma definição mais fixada nos funcionais, né, nos operadores, digamos. Então eu estou olhando para θ e eu estou falando a partir de θ. Essa definição que está aqui à esquerda no quadrado branco grande é a mesma, só que ao invés de estar falando mais das funções, eu estou falando dos domínios e falando que quando eu puder vai ter que ser igual. É isso que está dizendo a segunda. Quer dizer que quando eu pego... Observem que isso aqui é exatamente você puxar e vai estar dentro do que empurra e cai. Já a de baixo está dizendo que quando você pega alguém dentro do lugar certo, que é aquilo que o Marcelo sempre fala, que quando fizer sentido você tem que calcular e tem que ser igual, é exatamente isso que ele está pensando. O Marcelo é da velha escola, né? Então o Marcelo viu essas coisas surgirem ali, quando o Marcelo começou a estudar isso no início dos anos 2000, essa era a definição vigente. Então, e aí demonstrar essa equivalência das definições é basicamente um trabalho de reescrita, tá? Então, assim, é mais um convencimento, digamos, do que uma demonstração do ponto de vista de estratégias elaboradas, mas é se convencer que escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever esses dois itens. E daí, Samuel, Alan, o Cláudio, que perguntou também depois, peço, em meu nome do Arthur, eu acho que eu peço desculpa, porque quando a gente está falando aqui, a gente já tem um costume, uma vivência maior, a gente mistura as duas noções e a gente está pensando nas duas ao mesmo tempo. Pelo menos eu falo por mim, Arthur, acho que você também, né? Enquanto você está pensando, você já está pensando nas duas coisas. Sim, sim. As duas coisas vêm ao mesmo tempo na cabeça. É natural pensar nas duas construções. Então, assim, em geral, eu meio que penso mais nessa primeira e depois eu acerto os domínios para cair, para dar certo, se eu preciso construir exemplo, né? Mas... a gente tá junto na velha guarda com o Marcelo, né? Gosta de pensar extensão de função. Quando faz sentido, dá para compor, coisa desse gênero. Uhum. E até, Arthur, desculpa só te pedir de novo, mas você que é do universo de álgebra de Hopf, as definições vão ser mais com esse sabor aqui, né? De baixo. Esse aqui, assim. Mais ou menos. Lá, né? Não, mais ou menos. É porque quando a gente faz com relação à álgebra de Hopf, né, a gente também está definindo coisas que são espaços vetoriais, então as extensões são supernaturais, entende? Então você pode pensar que as suas funções estão definidas no domínio todo, apesar de que onde elas vão ser bijeções de fato, vão ser sempre em um subespaço, entende? Tá. Então, no final das contas, faz mais sentido pensar na velha guarda mesmo ali. Bom, isso nasceu com o Marcelo e com o Eliezer, então. E com o Yost. Então não tem como esperar que seja diferente. Sim, Yost e Canapel são dois pesquisadores da Bélgica que são bem do universo de álgebra de Hopf, eles deram um pontapé inicial, né, nessa teoria ali também já no início dos anos 2000. Mas a demonstração, gente, aqui um ponto importante, desculpa, ficou branco ali e vazou, um ponto importante da demonstração é tentar entender o que acontece, que era o complemento daquele desenhozinho que eu tinha feito, né? Que eu tinha feito as bolinhas assim e passado para cá, mas eu não tinha feito a bolinha da composição do DG com DG na menos da θGH. Então, completando aquele desenho e pensando o que deveria acontecer, a gente se convence que vou estar escrito aqui, e escrever eu errei aqui, desculpa, deveria ser o 2, é uma justificativa do 3. Que entender que esses que eu falei antes, e o Arthur interviu também, mas escrever esse tipo de coisa aqui, que é o 2', é uma justificativa para o 3, que é onde funciona, tem que ser igual, né? Então, essa continha que está feita aqui, que isso aqui, eu deixei as demonstrações, gente, de novo, para que depois, com calma, para quem quiser ver, porque eu tentei explicar um pouquinho mais do que está na demonstração do livro e tal, mas assim, o meu intuito hoje, para que não fique uma aula muito pesada, é tentar que a noção esteja bem sedimentada, né, mais do que as demonstrações aqui, porque o tempo é curto, né.
Mas a ideia é essa, que tá fazendo sentido e eu tô podendo calcular onde é possível. Aí eu peço desculpas, eu vou passar rapidinho pela demonstração aqui, e a ideia da demonstração é brincar com os índices e, naquele sentido que nós dissemos da primeira definição, é ver que essa função tem que ser uma extensão dessa. Então você tem que olhar para a função θgh e perceber que o domínio dela é maior que o domínio da θg composta com a θh. E ainda se convencer que, quando você vê a interseção desses domínios, a sua função tem que ser igual. Porque escrever isso daqui, né? Ó, desculpa, tô voltando. Essa função aqui tem como domínio dela vai estar isso aqui de trás, né? Mas é a interseção do θg na menos 1 com o θh, porque está indo para frente. Já essa função aqui tem como domínio θgh na menos 1. Então você quer que o x pertença à interseção dos dois domínios, né? E aí é nessa brincadeira que surge você entender o maior e o menor de conjuntos. E a demonstração gira por esses argumentos aqui, que é você trocar os índices e você conseguir perceber que o domínio é maior, que o domínio é menor e assim por diante, tá? Mas, como eu disse, eu vou pular porque eu quero chegar aqui mas eu deixo para que vocês vejam depois. Mas eu quero ir para os exemplos. E aí a parte da ida é a parte mais complicada, talvez a parte da volta é mais tranquilo, porque a gente já tem a função com a extensão, então é mais tranquilinho de ver. Mas a ideia toda é você se basear nos domínios. Depois eu vou ter um outro desenhozinho que eu vou tentar martelar esse conceito para vocês. Uma coisa que é um pouco depois, do ponto de vista histórico da definição, é que essa é a condição da minha definição, da definição histórica, digamos. Só que isso pode ser melhorado e eu posso conseguir uma igualdade. Então, se eu tenho uma ação parcial, então isso daqui vale. Aplicar θg no dg na menos 1 dh é a mesma coisa que aplicar θg no dg dgh. Desculpa. A imagem pela θg do conjunto dg na menos 1 h é o dg interseção dgh. Então, isso está te dizendo que talvez valha a pena um desenhozinho. Eu estou indo... Qual é a primeira que eu estou aplicando? Para CGH, eu estou fazendo primeiro H e depois a G. Arthur, me corrija se eu estiver errado aí. Eu acho que é isso. Peraí, você está aplicando... Isso, é isso mesmo. DH na menos 1, DH, DG na menos 1, DG. Aí aqui eu vou aplicar a função que é do DGH na menos 1 vai cair na DG. Então, a composição, entre aspas, sai só daqui para cá. E a função toda está aqui, ó. Então, aplicar só nesse pedacinho aqui é um pedaço do que essa função aqui de baixo faz. E o que essa igualdade nos mostra é que quando você pega esse pedacinho aqui, de fato você vai ganhar esse pedacinho aqui. Eu sempre sei que vai estar dentro desse cara, mas eu posso melhorar a minha estimativa e eu sei que vai ser igual. E a demonstração é uma brincadeira dos índices ali, porque tudo já está feito na demonstração anterior. Então é compor e perceber que contém e está contido. Tá? Então, de novo, é uma demonstração que eu pulo aqui para vocês, porque o tempo está um pouco corrido, a gente tem mais 40 minutos, eu tenho bastante coisa para dizer, mas a ideia é esse desenho. A ideia é bem esse desenho. Aí, bom, talvez uma pergunta que já possa surgir é, William, mas e essas respostas eu vou responder ela só na aula da sexta-feira. Mas a pergunta que surge é, William, é tanta coisa que você exige? E assim, tem exemplo de ação parcial?
né? É tanta coisa que eu preciso exigir, é domínio, é contradomínio, é interseção, pode ter coisa vazia, pode não ter, pode ser a função que faz nada, que é só trivial. E tem ação parcial. Então, assim, é interessante achar exemplo de ação parcial? Você consegue produzir exemplo? Vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. É que, como eu disse, a ideia é ver que contém e está contido e é aplicar o processo da definição com o DG, o G e o GH e trocar os índices para que bata certinho e aí por um lado vai estar contido e pelo outro lado contém. E daí fecha a demonstração. E aí vamos para os exemplos. Desculpa, aqui que eu queria chegar. Então, daqui a pouquinho, gente, do jeito que eu programei a aula, eu vou colocar uma sessão de exemplos, daí eu vou voltar com desenhozinhos do que são as definições para tentar deixar o conceito bem claro para vocês. Então, pega, por exemplo, G, que é o Z4. O Z4 aqui, desculpa, eu misturei as notações, mas seria o Z4Z de acordo com a minha primeira anotação lá. Tá? Desculpa, eu coloquei, digamos, a forma resumida da escrita, que são os restos, módulo 4 ali. Então, um grupo, né, ele tem uma estrutura de grupo com a soma, eu tenho aquela tabelinha de multiplicação lá de soma que a gente fez para o Z5, eu acho, né, não era o Z4, lá era o Z5, e eu estou pegando esses vetores aqui. Então, eu estou pegando um subconjunto ali do... não vai adiantar eu desenhar aqui porque vai apagar. Mas eu estou pegando o pontinho aqui, o 1, 0. Estou pegando o 0, 1 e estou pegando o menos 1, 0. E aqui, eu vou desenhar depois só, mas o que eu estou definindo de domínios, né? Então, quando eu faço domínios, eu esqueci de escrever o domínio da terceira aqui. Eu acho que na hora que eu colei o slide ele ficou para fora e o meu programa apagou, mas o que deveria ser o terceiro... Bom, vamos ver o que é a ação e depois a gente pensa no que deveria ser o terceiro. Desculpa, agora que eu estou vendo que faltou o D3 aqui. Eu devo ter colado ele e se foi. Mas indexar pelo 0 é ficar parado, porque o 0 é o elemento neutro desse grupo. O 1, ele está levando... agora dá para desenhar. E ali se foi. Então eu tenho aqui o 1, 0. Eu tenho o 0, 1. E eu tenho o menos 1, 0. Então, o que eu estou fazendo? O que essa ação vai fazer escrita desse jeito? Ela vai rodar. Né? Então, ela vai pegar o 0 e vai levar no 1, 0, vai levar no 0, 1. Ela vai pegar o menos 1, 0 e ela vai levar onde? Arthur, você consegue ver aí? Me ajudar? Que eu apaguei uma informação que estava aqui, agora eu estou um pouco confuso. O último elemento, 0, o D3, 1. o D3 ele é o inverso do... O 3, ele é o inverso do 1. Então, ele tem que levar na imagem do D1. Então, o D... O D1 vai pegar o 1, 0 e vai levar onde? O 1, 0 vai levar no 0, 1, né? O 1, 0, vamos ver. Desculpa, o 0, 1, o 1 vai pegar o 0, 1 e vai levar onde? Ele tem que rodar. Certo, então esse aí tem que ser, escreve aí, esse aí tem que ser 0. o 1, 0, vírgula, e o 0, 1. Esse D3 tem que ser o 1, 0 e o 0, 1. Só esses O dois. D3, o 1, 0... Desculpa, gente. E o 0, e o 0, 1. Perfeito, é isso aí. E aí ele tá rodando no sentido anti-horário. É isso, né? Perfeito, perfeito. Mas o que tá acontecendo com o menos 1, 0? Não, eu não esqueci de escrever isso, né? Não. O grande problema é que o menos 1, 0, para algumas rotações não está definida. Mas, por exemplo, para a rotação 2 ele tá, para a rotação 3 ele tá, mas para a rotação 1, né, para a ação do 1, ele não está definido. Uhum. Então, para ação do... Ai, peraí, desculpa, gente. Então eu escrevi errado a ação? Que esse deveria ser... eu tô confundindo... Porque quem seria a ação aqui? Então, agora eu entendi minha confusão. No grupo, quem é o inverso de quem? Entendi. Então, nesse grupo que está aqui, 0 é o neutro. Desculpa, gente. Agora eu entendi. O 1
tem inverso? Quem é o inverso do 1? O inverso do 1 vai ser o 3, isso? Quando eu somo o 3 com 1, eu ganho 0. Quem vai ser o inverso do 3 vai ser 1. E quem vai ser o inverso do 2 vai ser ele mesmo, né? Então, as minhas ações, eu tirei esse, desculpa, eu apaguei o slide que tinha, que tinha a cara das ações. Mas a ação do, teta? Teta. O teta 0 vai de D0 para D0, que é a identidade, que é fazer nada. Errei aqui. O teta 1 tem que ter o domínio, que é o inverso dele, ou seja, o D3. Então eu tenho que pegar esses vetores aqui, o 1, 0 e o 0, 1, e eu tenho que levar para o D1. Porque lembrem que sempre que eu escrevo DG na menos 1 e DG. E o teta 2, ele vai pegar do D2 e vai levar para o D2. Então, se eu olho para esses conjuntinhos aqui, aí vai fazer sentido. Então, o 0 vai fazer nada, que é a identidade, e se eu colocar o 0 aqui, se eu colocar o 0 aqui nos elementos, vocês vão ver que vai dar a identidade mesmo. Quando eu fizer o 1, ele vai sair do D3, que é esse que eu tinha esquecido de levar, que é o 1, 0, o 0, 1, e ele vai levar esse vai levar para cá, e esse vai levar para cá, ó. O 1, 0 vai levar para o 0, 1, e o 0, 1 vai levar para o menos 1, 0. E quando eu pegar o D2, ele vai levar o 1, 0 para o menos 1, 0, e o menos 1, 0 ele vai levar para o 1, 0, que é a inversa dele. Então, é um jeito de escrever com um pouquinho mais de, entre aspas, rigor, olhando para uma função de fato, essa ideia de você rodar, mas observem que eu tenho 3 pontos. Eu tenho 3 pontos aqui, né? Só que a minha ação não faz os 3 rodarem ao mesmo tempo. Eu rodo de 2 em 2. Se fosse uma ação no sentido de ação global, eu deveria fazer os 3. Eu rodaria os 3 sempre. Do jeito que eu tenho ação parcial, eu sempre rodo de 2 em 2. Então tá aí de novo a ideia da parcialidade da ação. E aí, claro, tem um trabalho extenso por trás que é mostrar que os domínios estão bem definidos, que quando você pega de um lado você manda para o outro, e a parte mais chata é mostrar a parte da composição, que tem 2 jeitos de mostrar, ou você pega de 2 em 2, compõe de um lado, né? Um jeito é você pega de 2 em 2, olha para esse conjunto, para essa função e para o seu domínio, para essa função e para o seu domínio, e vai fazendo todas as possíveis e vê que sempre vai bater algo. Eu estou voltando na definição? Ai, está muito longe. Me arrependi, desculpa. E vê que sempre vai ser satisfeito isso, né? Sempre que for possível calcular, tem que calcular, que é o terceiro, mas você sempre tem que se convencer que quando você calcula, na interseção você faz cair dentro do maior. Ou seja, pode ter pontos lá que você não sabe fazer, mas não tem problema. Mais um exemplo, deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Desculpa, gente, eu voltei e estava muito longe. Então, eu tenho que adicionar esse 1, 0 e 0, 1 ali. Ok. Ah, tá. Eu joguei os exemplos mais para frente, porque, de novo, o que isso daqui está nos dizendo? A ação parcial está dizendo que eu tenho, de um lado, a minha ação global, ela está definida em todo o domínio, e eu tenho igualdade daquelas funções. Do outro lado, a ação parcial, ela está definindo de um subconjunto para um subconjunto. Isso acontece, e isso daqui nem sempre, essa função nem sempre é igual a essa. É outra maneira de dizer, ou seja, essa função é uma extensão da outra. Tá? Eu já vou ter mais exemplos. E aí, as maneiras de escrever isso... Ah, sim, eu estava voltando, mas estava escrito no slide da frente. As maneiras de escrever isso é que escrever isso dessa maneira é a mesma coisa... Opa, meu slide aqui pegou.
Escrever isso dessa maneira é a mesma coisa de escrever essas duas informações aqui, né? Para esses caras. Eu esqueci de escrever o primeiro, desculpa aqui de novo. Mas escrever isso é a mesma coisa de escrever essas duas coisas. E aí, como eu tinha falado para vocês, eu só quero deixar claro que essa definição, 2014, é mais ou menos nova pelo livro do Rui, que ele vem pensando nisso ao longo dos últimos aí, né, 30 anos, e essa definição aqui é a definição clássica. Então, eu não sei aqui, né, mas, enfim, em teoria de Galois, lá com o professor Pax, em teoria de grupo de lá com o professor Dirceu, no início dos anos 2010, um pouquinho antes até, as definições que você vai encontrar, a tese da professora Dayana Flores, a tese lá da professora, do Victor Marin. Então, as definições que você vai encontrar na literatura até um tempo atrás, de teses defendidas até de 2015, mais ou menos, vão ser dessa escrita aqui, tá? Desse outro jeito aqui não é muito corrente ainda ter definição assim. Porque, do outro lado, explica mais, né? De novo, para quem ainda está confuso, a ação global em tudo, a ação parcial em subconjuntos. E aqui está o desenho que eu achei que eu tinha colocado lá no início, eu sabia que eu tinha feito, mas a noção da parcialidade está aqui. Essa função que está aqui embaixo, ela pode ser calculada em mais pontos do que essa função que está aqui em cima. Então, essa função que está aqui em cima, ela é, entre aspas, menor do que a função que está aqui embaixo, pensando que essa relação aqui tem a ver com a função e o domínio ser maior e a restrição ser igual, né? Então, é nesse sentido desse desenho aqui, desculpa, o primeiro desenho eu esqueci de completar com esse coisa rosa, que a composição não está definida para todo mundo e quando bate tem que ser igual. E aí, é um pouco estranho, mas assim, eu escolhi não falar aqui para vocês disso, mas por questão de tempo, mas a teoria de ação parcial, e por esse desenhozinho aqui, então a parcialidade tem a ver com uma noção de bijeção parcial. E aí o que acontece é o seguinte. Bijeções parciais. O que acontece é o seguinte. O Rui provou essas coisas, criou essas definições, e daí o pessoal foi aplicando em álgebra de Hopf, foi aplicando em topologia, foi aplicando em sistemas dinâmicos. Um sistema dinâmico eu tenho que tomar cuidado com o jeito que eu falo, mas ser estrela álgebra, talvez é melhor dizer assim. E aí o que acontece é, em algum momento, o pessoal da teoria de semigrupos inversos, que é outra teoria, percebeu que na realidade foi o Rui que falou isso junto ali em 98, mas ele chamou a atenção de um grupo bem forte e muito ativo de pesquisa do leste europeu, desde a queda do Muro de Berlim ali, que os trabalhos são muito fortes, que é a teoria de estruturas mais fracas do que grupo em algum sentido. Que são teoria de monoide inverso, semigrupo inverso, a constelação, semigrupo de restrição. Então, assim, são teorias que são mais gerais que teoria de grupo e elas lidam muito fortemente. Existe um teorema de representação lá dentro dessas teorias, similar ao teorema de Cayley de representação de grupo, e nesse ambiente, ao invés de você pegar o grupo e jogar dentro de bijeções, você joga o grupo dentro de bijeções parciais. Então, de certa forma, é natural que teoria de ações parciais, por lidar com bijeções parciais, tenham, assim, uma grande interseção com a teoria de semigrupos inversos. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ali pelos anos de 2000, 2004, esses dois pesquisadores ali, eu não sei de onde eles são, eu acho, bom, o Kellendonk e o Lawson, eles perceberam as construções que o Rui vinha fazendo, viram os teoremas do Rui, e eles trouxeram luz para a teoria de semigrupos inversos. E aí essa definição que eu quero passar aqui para vocês, que é uma terceira equivalência de definição, se você vai procurar, hoje em dia tem um grupo muito forte de pesquisa ali no Rio Grande do Sul, um grupo muito forte de pesquisa na Eslovênia,
um grupo muito forte de pesquisa desse ponto de vista na UFSC, com o professor Mikola Kripchenko, na Eslovênia com a professora Gana Krustova, e assim, e eles têm um ponto de vista bem particular de ação e ação parcial, que eles vão definir com esse enfoque. Então, por exemplo, vou recordar um exemplo. Pega aquele exemplo lá do S3 agindo no conjunto 1 e 2. Ah, eu tinha chamado de C3, né? É porque, desculpa, para mim o C3 e o S3 eles se confundem. E aí, o que a gente tinha escrito é, a ação do E é deixar o 1 parado e o 2 parado, a ação do 1 é levar no 2 pelo G, que é rodar 120, a ação do 2 é pegar o 2 e levar no 1, que é a inversa, né? Já que eu estou no C3, a inversa do G é o G2. Agora tem um outro ponto de vista que eu posso escrever essa mesma informação, e aí a gente viu, eu não voltei a dizer isso, mas esse é um exemplo de ação parcial. Aqueles 2 primeiros exemplos são exemplos de ações parciais. Então, esse é um exemplo de ação parcial. E aí, o que está implícito quando eu falo que é ação parcial? Aquela parte da composição. Então, tem uma outra maneira de falar isso sem querer falar que é composição, a composição estende por aí vai, é escrever desse jeito. Então, eu vou escrever que o pontinho quer dizer ação. Então, E age no 1, que é 1, E age no 2, que é 2. A segunda parte aqui vai me dizer que o G age no 1 e a ação do G no 1 fornece o 2. O G ao quadrado age no 2 e a informação do G ao quadrado no 2, a ação é o 1, que é rodar para frente e para trás. E eu também posso falar o que acontece com as composições. Então, existe G2 composto. Então, eu posso aplicar o G1, o G no 1, e na resposta do G no 1 eu posso aplicar o G2, que é fazer o quê? É o G2 aplicado, talvez se eu colocar o triângulo, isso possa ajudar a ficar melhor. O 3 não existe. Então eu estou fazendo o G no 1, que é vir para cá. Esse é o G. E aí o G ao quadrado é passar 2 vezes, é rodar 240, é voltar aqui. É o que eu escrevi. Então se eu faço o G2 aplicado em G, eu volto no 1. Da mesma maneira, se eu começo com o G ao quadrado e depois aplico o G, a resposta vai ser o 2. Então, é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, e aqui eu omiti a parte de falar das composições, porque nesse caso a composição era simples, e daí naquele momento eu não queria chamar atenção para isso, mas eu omiti essa parte das composições, mas dizer tudo isso que eu disse aqui resume essa informação. E aí, você pode definir dessa maneira ação parcial. Então, desculpa, eu alterei o slide, mas esqueci de gerar o PDF alterado. Isso aqui eu quero dizer que existe, aqui é aquilo que eu escrevi ali atrás, eu já mudo para vocês. Então é o E agindo em G, o E agindo em X, e esse pontinho eu imagino que é a ação. Se eu tenho X em X, o H... Então aqui em cima está dizendo para a gente a ação da identidade é a ação do neutro é a identidade. O de baixo está dizendo que se existe o H agindo em X, então para qualquer outro G, esse cara aqui vai estar definido, se e somente se esse cara estiver definido e eles são iguais. Então aí muda só o tipo de linguagem, a maneira como está sendo escrita, mas isso que está escrito na segunda parte aqui, nesse dois linhas, é exatamente aquela ideia da função estender. Estender no sentido de domínio, não extensão por zero, não extensão trivial, mas uma outra que possivelmente existe uma outra que é maior do que ela. E aí eu acho interessante como a gente tem um público amplo aqui, eu não sei para qual lado de pesquisa vocês queiram ir ou se interessem, mas é interessante porque essa definição, dessa maneira que está escrito, o pessoal da teoria de semigrupos e semigrupos inversos vai ter várias pequenas alterações. Então, por exemplo, isso daqui já é uma condição que eles podem deixar mais fraca. Pode não existir isso. E aí, ações onde isso sempre existe, eles vão chamar de ação parcial forte.
E daí você pode ir enfraquecendo coisas aqui com essa escrita do universo deles, que dá na mesma, da outra, mas muda a escrita porque tem mais a ver com estruturas que eles já estudam e as coisas vão se completando. Então, essa definição aqui é a mesma, é equivalente à definição que a gente fez anteriormente, e tem esse sabor do que está à direita aqui, né? Então, ela lida com esse universo aqui de informação. Mas é a mesma coisa, tá? Então, eu só quis colocar para você a demonstração, e a demonstração, no fundo, é você fazer o seguinte: a partir desse pontinho, entre aspas, você define uma ação, e aí você percebe que o pontinho representa o que seria a ação, e você percebe que essa condição que está aqui embaixo está te dizendo exatamente aqueles dois itens o domínio está contido, quando você empurra, faz cair no lugar certo, e que a composição é igual onde bate, que é o último ponto exatamente, né? E aí, pelo avançar do nosso tempo, deixando aqui para que vocês possam ver depois, aí essa demonstração vocês não vão... Diga, por favor. Seria tipo ficar brincando com notações, mais ou menos? Quem perguntou, perdão? Foi o Alan? Não. Seu Alan, isso. Alan, assim, como eu tô colocando tudo meio que ao mesmo tempo aqui para vocês, meio que parece que é uma brincadeira de notação, digamos assim. Mas assim, pensa por um outro ponto de vista assim, vai que você, por acaso, vai lá e vai ver os artigos citados do Rui, porque você está pesquisando alguma coisa em específico, daí você vê que o termo que você quer cai no artigo lá do Lawson. Então, o que ele vai chamar de ação parcial é isso. Então, assim, entende? Então, assim, a galera de semigrupos, a galera lá do leste, se vocês procurarem, por exemplo, essa que eu disse que é a Gana, eu não sei escrever o sobrenome dela, mas é K, blá, 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 blá. Então, se você procura Gana e coloca semigrupo, ação parcial, qualquer coisa assim no Google, você vai ver que, tipo, o artigo dela todo, todas as definições, ela trabalha tudo com esse ponto de vista. Então, assim, a minha intenção com esse slide aqui para vocês é tentar convencer vocês de que estamos trabalhando a mesma coisa sobre dois pontos de vista diferentes, e daí, eventualmente, a área de semigrupos e o grupo de pesquisa vai trabalhar com problemas de outra natureza, porque é da área deles, né? Mas eu concordo com você. Pro intuito da nossa aula, fica parecendo que, assim, meio que um dicionário só. Você está traduzindo de um lado para o outro, mas é a mesma coisa que você está fazendo. Ah, beleza, entendi. E daí, aqui, gente, o que vai acontecer na demonstração é aquilo que eu disse, é se convencer de que esse pontinho deveria ser chamado de ação, e verificar que aqui eu não estou deixando explícito a informação dos domínios das ações, e aí você cria a ação a partir do pontinho e descobre quem é o domínio dessa ação. Então a demonstração vai passar por esses passos aí, e eu deixo aqui escrito para que depois vocês possam dar uma olhadinha, mas aqui embaixo, vejam, agir vai ser existir o pontinho, que quer dizer existir a ação, né? E aí peço desculpas, eu pulo os slides das demonstrações, mas a minha intenção era não fazer elas, eu resolvi deixar, e quem quiser, para que depois o material fique completo para vocês, tá? E eu estou mostrando tudo ali, depois quem quiser com calma, dá uma olhadinha, vira um bom TCC, vira uma boa iniciação científica. É um pouco longa porque eu fiz com muito detalhezinho só, tá, gente? Mas assim, não precisa ser tão extenso quanto tá aqui, não. Beleza. Mais exemplos, gente. Então, similar àquele exemplo que eu tinha, que era somar os inteiros a partir de um certo momento, eu tenho até mais que 2 exemplos. Eu tenho aqui um exemplo que é você fazer, é o caso contínuo daquele caso discreto, né? Antes era o z com mais, né? Antes era o z com mais, e aqui eram os naturais, ou o z mais só, né? Eu penso nos naturais com 0, e agora eu estou fazendo caso contínuo, que é a mesma coisa. Só que ao invés de pegar o discreto do 0 para frente, eu pego o contínuo de 0 para frente, né? O conjunto, o intervalo mesmo, e a informação da ação é somar. Então, somar é um tipo de ação parcial, né? Somar a partir de um certo momento. E aqui os domínios mudam, né? Tem que ver que muda. Outra coisa aqui então, quando ele é menor que 0, eu pego todo mundo, e quando é maior que 0, eu estou só pegando de um elemento para frente, para ser igual ao anterior.
Desculpa, eu dupliquei o slide aqui sem querer. Um outro exemplo é um caso que o Samuel chamou a atenção lá no início pra gente, que é se por acaso os meus domínios... É que ele perguntou na questão dos domínios terem interseções vazias, aí eu não vou ter interseção com ninguém, mas eu vou poder agir, e ok. Agora, porque nem sempre vai estar isso, mas tem algumas ações que não é bem aquele, agora que eu tô vendo que não é bem o que você tinha perguntado, Samuel, e você me alertou isso, agora eu entendi, que são ações onde a restrição é tamanha que eu não ajo com ninguém além da identidade, do elemento neutro. Então, se eu pegar aquele exemplo do início, que é o C3, que às vezes eu vou chamar de S3, porque como eles são a mesma coisa, na minha cabeça eles se misturam. Como eu tenho essa ação, e se eu faço só no 1, a única forma de agir é com o neutro. Porque se eu faço rodar 120, cairia no 2 e o 2 não mora no conjunto. Rodar 240, cairia no 3, não mora no conjunto. A inversa do 1 seria ir para o 3 ou ir para o 2 e não mora no conjunto. Então, esse tipo de ação chama ação supertrivial, que ela é tão parcial, digamos assim, mas tão parcial que a única coisa que está acontecendo é a trivial, que é agir com própria identidade. Tá? Um outro exemplo agora, que é um exemplo mais artificial e você pode fazer a qualquer momento. Então, na aula de segunda-feira, a gente falou de grupos. Então, o grupo é um conjunto munido de uma operação binária associativa e que tem o neutro e que tem a inversa lá dentro de todo mundo. Agora, assim como a gente tem espaço vetorial, eu posso ter um subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial? É um subconjunto do espaço vetorial que tem as propriedades de ser um espaço vetorial. Então, ele tem que ter o zero e com as operações restritas, né? Ele é a soma restrita, é o produto por escalar que fica ali dentro, e o neutro do grupo, do espaço vetorial também tem que estar dentro. No grupo é a mesma coisa. Então, se eu tenho um grupo, eu tenho E, eu tenho um subgrupo, e o que vai ser o subgrupo? Para todo elemento dentro do subgrupo, existe o inverso. Dentro desse subgrupo, eu faço a operação que é a restrição do produto do grupo todo. Tem o inverso aqui, que é o mesmo, vai ter que ser o mesmo, porque ele está dentro do grupo. E, para todo elementinho que eu pegar aqui, tem o H na menos 1. Tem definições equivalentes de subgrupo, mas isso é subgrupo. E aí você pode varrer os seus grupos e ficar buscando subgrupos dentro dele, assim como você pode pegar o seu espaço vetorial e ficar varrendo por subespaços vetoriais dentro dele. E aí uma pergunta, uma maneira de criar ação parcial é essa daqui. Você pega uma ação global, uma ação usual, do sentido comum. E você... Só o erro de digitação, ali deveria ser ação global de H, do subgrupo, né? Não de G. Perdão, onde que eu errei, Arthur? Seja G um grupo e H um subgrupo. Isso, considere aqui uma ação global do subgrupo. Peraí, deixa eu ver, Arthur. Eu acho... Não, Arthur, é isso mesmo. A minha ação vai estar definida globalmente antes, e eu vou parcializar fazendo se o G está dentro do grupo, do subgrupo. Então aqui, essa nova que eu vou definir aqui embaixo, talvez vou chamar de θ, que vai ser assim. Talvez eu possa ter escrito errado, Arthur, mas confia, vamos ver. É que daí aí, por exemplo, olha, o X, o subíndice G, tá vendo? Essa ação vai ser global do H, entende? Essa ação que você definiu vai ser global do H, porque o único lugar onde o domínio não vai ser o todo vai ser quando o Gzinho não tá dentro do H. Quando o Gzinho não tá dentro do H. Mas se sua ação parcial é só de H, então a sua ação é global. A minha ação é global... entendi o que você falou. Aqui deveria ser H, né? Aí sim, isso mesmo. Ela aqui é global. Não, Arthur, desculpa, acho que é isso mesmo, porque daí não faz sentido. Desculpa, gente. Eu posso ter escrito errado aqui, o Arthur tá me convencendo e eu tô
um pouco reticente. Aí a tua nova ação θ vai ser a ação do G todo no X. Mas aí você está querendo ir da parcial para global. Não. Você começa com uma parcial, você começa com uma global, e daí você constrói uma parcial a partir dela. E é definida desse jeito que eu estou fazendo aqui agora. Exatamente, perfeito. Porque, veja, aí os domínios, por exemplo, você vai garantir que tem domínios que não são que não é todo mundo, né? Basta pegar, por exemplo, um elemento que está no G, mas não está no H. Aí você vai pegar um domínio que vai ser vazio, e desse lugar sai setas vazias. Uhum. Mas é que por essa escrita que a gente está da global aqui, todo cara que eu pego deveria ser do H. Sim, mas é que você está confundindo a θ com a φ. A sua função parcial é a θ. A função parcial é a θ. A função parcial é a θ, é o que você escreveu aqui embaixo, né? A função parcial é a θ. Então, só faz sentido colocar o subíndice na φ quando ela está em G, tá certo? θ de G vai ser igual a φ de G quando o Gzinho está em H. Quando Mas o θ de G, por exemplo, mas φ Tem de um elemento que não de está G, né? quando você faz φ de um elemento que não está em H, não faz sentido. Entende? Você quer que isso não faça sentido, você quer que não tenha φ de H. Daí Perdão, de um a elementinho θ tem que sair de G, né? É o que eu tô falando. Aqui, assim, né? A θ tem que sair de G daí, né? Porque senão ali embaixo também não faz sentido, né? Quando o G não pertence a H. Isso. Por isso que ali onde você escreveu em amarelo, essa parte aí, a ação parcial é de G. Você começa com uma ação global. Entendi, desculpa, gente. Entendi, Arthur. Entendi. Eu troquei onde era para ser H por G. Eu tô pensando. Entendi o que você falou, e você falou que eu tô trocando a θ por G e a. Eu tô pensando na θ e falando a φ, e pensando na φ e falando a θ. Né? Então eu saio de uma ação. Desculpa, gente. O Arthur tá corretíssimo. Eu saio de uma ação global do subgrupo no X. E aí eu vou criar artificialmente uma ação que é global, que é parcial, da seguinte maneira. Eu vou pensar que eu vou sair de uma ação de todo G para o X, porém essa ação ela só não vai ser a flecha vazia, ela só não vai ser nada quando esse G estiver dentro do H. Obrigado, Arthur. Obrigado quem falou também depois. Desculpa, eu tava realmente trocando uma pela outra. E aí, tanto é que aqui a θ de G, eu vou pegar o G e ela só vai ser a θg quando o G está em H, e ela vai ser a função vazia, ou seja, vai ter nada para fazer quando ela não estiver em H. Então, dessa maneira, o que acontece? Enquanto eu precisaria ter todo o G fazendo a ação, eu vou ter o pedaço só da H que vai induzir a ação. Então, essa é uma maneira de parcializar a ação, mas só que é olhando para a estrutura do grupo que está para trás, e não para a estrutura do conjunto. Obrigado, Arthur, por ter ressaltado que eu estava pensando em restringir do outro lado, só que essa restrição está vindo do grupo, né? Tipo assim, os seus exemplos anteriores, você começou com uma ação global e aí você eu restringi ao conjunto. Você começa com uma ação global e daí você estende. Você meio que mas você vê que você restringe onde age para criar parcial, mas você infla o que age para criar parcial também. Sim, é virtual a inflada que eu dou, né? O crescimento ali é virtual. Mas obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal. Desculpa a confusão. Eu vim fazendo exemplos num sentido e aqui fez um sentido contrário e eu tava... peguei no embalo. Obrigado. Tá. A gente vai acabar em tempo, tá, gente? Tem mais 10 minutinhos e tem mais alguns exemplos e algumas observações para fazer. Um outro exemplo que tem alguém aqui, perdão, eu não lembro quem era, mas que estava talvez interessado no estudo de 6-estrela álgebra. Esse é um tipo de ação que a galera lá acaba usando. Quer fazer o seguinte. Eu estou pegando o grupo, os reais com adição, e eu estou pegando x, quem é? São as funções com suporte compacto, são as funções contínuas que vão para zero no infinito. Né? É um jeito de dizer, né? Função contínua que vai para zero no infinito. Então,
Isso é uma álgebra, na realidade, tem mais estrutura do que só um conjunto, mas eu não quero chamar atenção para esse tipo de coisa. E eu posso fazer uma ação parcial de G nesse conjunto, aí observe o seguinte, né? Esse X que está aqui é importante, esse R que está aqui é importante para cá. Então, esse tipo de... Eu posso criar uma ação parcial fazendo o seguinte. Ela é parecida com aqueles casos que eu tinha antes de empurrar a função, ele é um caso mais de somar, é um caso um pouquinho mais sofisticado do que aqueles, mas a ideia é, eu pego, quando eu tenho R negativo, porque já que o G é todo mundo, eu posso pegar negativo igual eu fazia antes, eu pego o X. Quando é negativo, eu pego o X. Agora, quando ele é positivo, eu vou pegar do R para frente, o intervalo do R para frente. E a ação aqui, então, vai ser do menos R para o R, igual a gente fazia antes, que era somar a partir de um certo momento, ou somar o discreto, ou somar o contínuo. Aqui é fazer a função, é fazer um deslocamento na função, né? Então, agir com θ R em F, aplicado em X, tem a ver com fazer F de X menos R. E daí isso aqui já é uma função, isso já é um exemplo bem mais sofisticado, porque os meus conjuntos anteriores eram todos bonitinhos, discretos e desenháveis, talvez, digamos assim. Esse já é um espaço de funções. Então é selvagem, né? Cuidado, selvagem não no sentido de representação, mas é um exemplo bem infinito, digamos assim. E essa é uma maneira de você fazer a ação, o X não vai importar, mas o conjunto, né, onde eu ajo, o X não vai importar, mas esse tipo de operação vai me definir uma ação, e daí, de novo, como eu tenho essa restrição dos domínios aqui, né, aqui é quando é negativo só para estar bem definida, mas como eu tenho essa restrição dos domínios, que é sempre pegar de um momento para frente, é para se convencer de que eu não posso aplicar em todo mundo e que a composição não vai estar definida sempre, né. Tenho mais um exemplo que é um exemplo bonitinho, e ele já estou me encaminhando para o final, que é a respeito de fazer um shift de uma quantidade finita de elementos zeros numa sequência. Então, eu estou pegando aqui uma sequência de... eu não coloquei quantos elementos... De n elementos. E daí eu tenho o seguinte. Então, eu estou pegando o G... Opa, desculpa. G vai ser os inteiros com a soma. Eu estou pegando o X vai ser a cópia Cn aqui. Então, o que eu estou fazendo? Ou pode ser o Rn, se você quiser, né? Mas o que eu estou fazendo? Eu vou definir uma ação parcial que eu vou colocar os domínios, e a ideia é que os domínios tenham zeros em lugares distintos. Então, eu posso ter uma sequenciazinha onde eu começo com zeros, os K primeiros são zeros. Eu posso ter uma sequenciazinha onde os K da frente são zeros. E aí aqui eu tenho quando eu pego o K positivo e menor que N quando eu pego o K negativo. E se o K é entre 0 e menos N, se o K, porque eu tenho aqui a dimensão está aqui em cima fixa. Se eu tenho um número para frente ou para trás dessa dimensão, eu vou fazer zeros. E aí eu tenho K zerinhos ali. E aí, o que a ação faz? A ação leva um zero no outro. Ela desloca uma sequência de zero no outro. Isso aqui é para a galera de dinâmica simbólica, que tem uma interseção também com a ação parcial. Então, a ação, para o primeiro caso, vai ser deslocar, que o contradomínio ali vai ser deslocar o conjunto de zeros do final para o início da minha sequência. A outra ação, que é a inversa dela, vai ser deslocar do início para o final, e no nada vai fazer nada. E aí também, isso fornece uma ação parcial, é bem artificial, digamos, mas tem um certo sentido para a galera de dinâmica simbólica lá, mas, bom, para a gente funciona como exemplo abstrato só. Eu tenho mais um aqui, que é aquele exemplo
que o Arthur fez ontem, que era a respeito de girar os eixos coordenados, os vetores dos eixos coordenados. Só que essa é a versão não linear daquele exemplo, né? Então eu tenho, por exemplo, o G que vai ser o C3 aqui de novo, o C4, né? E a ação desculpa, o produto vai ser, quando eu fizer G composto com G3, vai voltar a ser identidade. E aí a ação parcial que eu estou fazendo é a ideia de rodar de novo, e aqui eu tenho os eixos coordenados. Talvez essa é a ideia, só que eu não vou rodar todos, né? Eu vou deixar um fixo. Então, o Arthur ontem fez esse exemplo desenhando a parte da representação, e hoje é a mesma escrita, é a mesma coisa do que ele fez ontem, só que sem fazer a parte linear, né? Então, eu tenho domínios diferentes, que é fazer nada, que é o R2. Para o G, eu vou pegar o R2 vezes o E2 só, ou seja, eu estou pegando só a direção do eixo Y, no caso. Para o G ao quadrado, estou fixando no 0. Para o G ao cubo, eu estou fazendo a direção do eixo X. E a ação é levar, entre aspas, um eixo no outro, né? O 0 vai ser levado em 0. Aqui é a identidade vai ser o E, né, que o E tem que fazer nada. Aí o 1 está levando em 3, o G3 está levando em G porque é inversa, então eu estou levando o vetor do eixo X para o eixo Y, o inverso no inverso aqui eu estou deixando parado, e aqui eu estou levando o eixo Y no eixo X, entre aspas, se eu estivesse pensando na versão linear, né, então isso aqui, e o Arthur ontem fez no R3, né, então essa é uma possível maneira de você fazer aquele exemplo que ele fez ontem numa dimensão abaixo, colocando 0 aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho mais. Sim, eu tenho mais um aqui pra gente fechar. E é a respeito de... Eu tenho mais duas coisinhas só para falar e a gente já fecha. Quando a gente estuda lá em geometria, em análise complexa, não sei, mas tem um momento que a gente fala a respeito de transformações de Möbius, que são funções que você pega reta e leva em círculo, interior de círculo, em exterior de círculo, você explode a circunferência, transforma em plano e coisas do tipo. E essa função, ela é definida dessa maneira aqui, ó. Isso é uma função de Möbius. E naturalmente, os domínios têm que ser específicos para que a função não faça sentido, né? Senão aqui é 0. Então, a moral da história é que isso naturalmente é um exemplo de ação parcial. Tá? Então, isso naturalmente é um exemplo de ação parcial já. E a gente acaba vendo lá no curso de análise complexa. Eu tenho e aqui aquele primeiro exemplo que eu falei lá do início de fluxo, isso também vai dar um exemplo de ação parcial, né? Da primeira motivação que eu fiz lá e tudo. E aí a gente encerra por aqui hoje. No começo da próxima aula eu falo só umas coisinhas a respeito de órbita, que é só nome para deixar estabelecido, mas eu quero só acabar aqui hoje para a gente acabar em tempo, com a indicação de 3 materiais que são os seguintes. Esse aqui é o livro do Rui, que é o único livro de teoria de ação parcial, porém o Rui é da área de sextila álgebra e desses fibrados de Fel aqui, então isso vai aparecer ação parcial desse ponto de vista só conjunto, grupo conjunto e grupo em álgebra, vai aparecer nas primeiras 15, 20 páginas e depois ele tem mais 150, 200 páginas da área dele. Então, com um pouquinho que a gente viu aqui hoje, já é suficiente, mais a aula de sexta já vai ser suficiente para tudo. Para quem tem interesse em tentar entender a ação parcial no contexto da sua área de pesquisa própria, eu recomendo esse artigo, eu recomendo esse artigo aqui do Misha, que é um colaborador de anos já do Rui aí, mais de 20 anos que eles colaboram, e o Dokuchev, Misha Dokuchev, o nome dele, professor pesquisador da USP, em atividade até hoje. É um artigo de mais de 100 páginas, que ele vai fazer isso aqui, eu não tenho o ano aqui, esse ano foi não lembro o ano desse artigo, 2018. E esse artigo de 2018, ele é um grande artigo daqueles de
estado da arte, que eles chamam, né, estado da arte da área, que ele vai fazer, e o Misha entende muita coisa mesmo, então ele vai fazer um apanhado da ação parcial, desde as primeiras aplicações até aplicações mais recentes ali em 2018, na lógica, em semigrupos, em álgebra de Hopf, então ele vai fazer um apanhado em tudo isso. E um outro artigo que eu deixo aqui, que tem mais esse teor algébrico que a gente está falando, com enfoque em álgebra de Hopf, que é o artigo de expositório do professor Eliezer, ali também é mais ou menos próximo, 2017. E esse artigo, ele vai falar de ação parcial, vai falar das noções básicas, das motivações, o professor Eliezer ele se importa muito com as motivações das coisas, e ele, a partir da metade do artigo ali, ele vai falar do universo, qual é o estado da arte da pesquisa em álgebra de Hopf. Álgebra de Hopf fraca, módulos, representações, dilatações. Então, para quem tem esse teor mais algébrico, é uma boa indicação para depois que acabar o nosso curso aí, se você quiser se envolver na área. Identifica por aqui hoje, gente. Peço desculpa ali pelo equívoco ali no momento. Obrigado, Arthur, por ter me salvado. E obrigado pelas dúvidas de vocês. E a gente fica aqui, né, caso tenham mais dúvidas. E aí, bom, deixa eu só, enquanto o pessoal tá aqui ainda, na minha próxima aula, né, que é o começo da sexta-feira que a gente vai dividir, eu vou tentar convencer vocês de que vocês sabem fazer todos os exemplos possíveis de ação parcial. Então, vou deixar no ar isso daí, mas assim, você sabe. Se você sabe o que é uma ação de grupo, você sabe fazer todos os exemplos possíveis de ação parcial. E sexta-feira a gente começa exatamente daí. Arthur, algo que queira dizer, pessoal? Alguma pergunta? Ou se quiserem esperar a gente desligar? Não, eu não tenho nada a acrescentar, não. Esse último texto aí que você comentou do Eliezer, eu usei ele bastante para preparar esse mini curso. Tem um começo ali bastante bom em parte de representação parcial. Mas logo, assim, de maneira muito rápida, ele cai em representação parcial de álgebra de Hopf. Aí, se você não é muito da área de álgebra de Hopf, talvez as contas fiquem meio confusas, assim, porque ele não perde o tempo para definir essas coisas, né? Mas tem sempre a indicação que um colega nosso da Bélgica faz, que é, se você não sabe o que é álgebra de Hopf, toda hora do texto que aparecer álgebra de Hopf, você risca e coloca grupo. E aí tudo funciona, assim, quase igual, assim. Então, dá para você... Onde tem álgebra de Hopf, você risca, coloca grupo. Onde tem H subíndice 2, subíndice 1, subíndice 2, você risca os Hzinhos e coloca Gs, GG. E tudo funciona praticamente igual. Então a gente fica por aqui, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado pela paciência e parabéns, agora vocês foram expostos ao mundo da álgebra das ações parciais. Espero que tenham se convencido de que não é um bicho de 7 cabeças, assim, é menos difícil do que parece. A aula de sexta vai convencer vocês mais ainda. Obrigado, então eu paro de gravar agora, tá bom?